Muito bem-vindo ao nosso podcast Eu Enxergo a Beleza como Arte. Ele fez parte da nossa trajetória. Ele é dono do próprio espaço de beleza em Balneário Camboriú. Formado em estética, comanda uma comunidade de mais de 60 mil seguidores. Como assim? É claro que sou eu. A gente sabe que a gente está próximo do sucesso quando a gente está muito próximo do fracasso. Então vamos lá para o nosso convidado de hoje. Quero ver se vocês adivinham. Essa é uma frase que é referência para ele no mercado. Eu enxergo a beleza como arte. Essa frase resume a essência do nosso convidado de hoje. Um profissional que transforma maquiagem em sentimento e técnica de inspiração. Inclusive, ele é meu amigo e também já foi maquiador, me maquiou. Tive o privilégio de estar nas mãos dele no dia mais importante da minha vida. Então, ele fez parte da nossa trajetória. Ele é dono do próprio espaço de beleza em Balneário Camboriú. Formado em estética, especialista no universo das noivas e presença certa na wishlist de quem sonha com o seu grande dia. Além disso, ele compartilha seu conhecimento com o mundo. Dá mentorias, já realizou masterclasses e comanda uma comunidade de mais de 60 mil seguidores. A referência quando o assunto é pele leve, beleza natural. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Léo Barbosa. Gente, eu fiquei assim chocada com essa apresentação. Muito Você obrigado. merece! Muito obrigado pelo convite. Está sendo maravilhoso estar aqui. Foi maravilhoso participar do seu grande dia. Você e da Jeff foi muito especial. Obrigado. Faz tempo já, né, Léo? Fazem alguns anos já, hein? Credo, o Gente, tempo passa, vai fazer 5 anos? Muito obrigado Ano que pelas vem, palavras. Ai, mas a recordação fica sempre tão fresquinha, Ficou, né? fica. Ai, fica. Foi um dia tão lindo. O vídeo de vocês deu tanta repercussão, fez tanto sucesso. Verdade. Foi maravilhoso, foi lindo, emocionante. Muito obrigada, tá? Pelo todo esse carinho. E vamos iniciar aqui com a pergunta, né? Vamos lá. Léo, por que o universo da moda, maquiagem, onde você deu esse start, esse encontro com essa carreira linda? Eu acredito que a maquiagem ela tá presente em diversos ramos, né? Tem a área da moda, tem a área das noivas, assim, tá presente em tudo. Então, eu sempre entendi a beleza como algo mais profundo do que algo tão supérfluo, né? E quando a gente fala de casamento, quando a gente fala de campanha de moda, existe muito trabalho por trás disso, existe uma demanda muito grande, existe muita entrega, existem muitos fornecedores e é um momento que fica inesquecível, né? Não volta mais, a gente não tem a chance de repetir. Então, eu escolhi focar no nicho de noivas porque é um nicho onde envolve muito mais sentimento. Então, existem momentos da maquiagem que é algo realmente mais rápido. Eu costumo dizer que a maquiagem é como roupa. A roupa que a gente usa para ir para academia é diferente da roupa que a gente usa para ir para um casamento. Verdade. Então, a maquiagem caminha nesse sentido. Está sempre em mudança, é uma constante evolução. O mercado de cosmético, a indústria de beleza vem evoluindo cada vez mais. Produto lançando a todo momento, marcas novas. Então, é uma área que existe muito estudo, é uma área muito complexa. E eu escolhi ela porque eu sou muito apaixonado. Eu acredito que a maquiagem ela envolve sentimento, como você falou. E quando envolve sentimento fica muito mais gostoso, né? A gente fica mais tempo no trabalho do que em casa. É isso aí. Então é importante a gente saber que estamos fazendo algo com sentido, né? Com propósito. Verdade. E realmente é um grande dia. É um trabalho árduo de anos se preparando. E o momento é mágico, né? E fazer parte disso com certeza. E passa tão rápido, né? Mas assim, foi sempre... Essa foi tua primeira escolha, o nicho de noivas, ou não? Então, como foi o início disso? Perfeito, vamos lá. Eu vou falar aqui, hein? Vamos lá, vai lá. O nicho de noivas, na verdade, me encontrou. Então, eu comecei na maquiagem com... Na verdade, eu comecei na maquiagem fazendo unha. Porque o meu processo foi lá da infância, eu gostava de desenhar, pintar. Então eu pintava papel, livrinho de colorir. E eu não imaginava a maquiagem como uma carreira, como uma profissão. A minha família, eles iam para salão de beleza para pintar o cabelo branco e fazer a unha, minha mãe fazia em casa. Então eles iam para o salão realmente para pintar o cabelo. Então eu não imaginava essa possibilidade. E aí na parte do ensino médio, quando falam que a gente precisa fazer uma faculdade, né? A pressão começa ali, né? A pressão começa. E aí eu ficava muito perdido, porque eu falava, cara, o que eu vou fazer? Nada faz sentido. Médico não faz sentido.
O que mais fazia sentido, assim, era a arquitetura, porque tinha desenho. Sim. Então, como tinha desenho, eu falei, pode ser. Então, eu fiz o vestibular para design de interiores, que tinha desenho, e uma amiga minha falou que tinha um curso que tinha lançado recentemente, que era o curso de estética. E a gente queria muito bacharel, porque o bacharel dá a possibilidade de você fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, toda aquela escadinha, né, que falam para nós. E aí eu fui para a parte da estética e o curso era aqui em Balneário. Então eu não tinha nunca saído de Rio do Sul, tipo, eu tinha ido para cidades próximas ali, mas viajar assim não tinha viajado. E aí eu falei, cara, mamãe e papai, quero ir. Né? Passei no vestibular, passei tanto para design de interiores como para estética. E aí precisava escolher. E aí quando eu escolhi estética por fazer mais sentido, assim, sempre gostei muito de me cuidar, sempre fui muito vaidoso, eu tinha muito problema com acne. Então eu fazia formulações em casa, assim, máscara de pepino com ovo, com maisena. Todas as tentativas possíveis. Tudo. E aí, o meu pai não sabia até certo ponto que eu era gay. Então eu precisava criar os meus cosméticos, porque eu não ia falar pra ele que eu precisava de dinheiro pra comprar uma máscara de skincare, entendeu? Então eu criava os meus cosméticos. E aí fazia sentido naquele momento. E aí vim para Balneário e comecei a fazer unha porque precisava trabalhar. Então, imaginei, eu vou fazer estética, vou começar, preciso trabalhar, vou fazer unha, que é o que eu sei, né? Sim. E eu fazia unha decorada, que na época bombava, assim, oncinha, zebrinha. E aí, Verdade, né? nossa, bombava, assim, foi bem na época que começou umas decorações, assim, loucas. E eu gostava de desenhar, vou desenhar na unha. E aí, dentro do salão, eu lembro de um sábado, assim, que eu tava no mezanino, e aí não tinha recém-chego no salão, olhei pra baixo, aquele sábado cheio de atendimento, assim. De um lado era cabeleireiro, de um lado era maquiador. E eu tava lá em cima com as manicures. E aí eu olhei pra baixo e as pessoas estavam literalmente ganhando dinheiro, pintando o rosto das outras. E aí eu falei, meu Deus. Aí veio aquela iluminação, assim, sabe? Tipo, tararam. Aí tudo parou ao redor, assim, ficou iluminado. Eu falei, meu Deus, é isso. É isso que eu quero. Daí fez sentido, tudo se encaixou, o lugar onde eu tava, com o curso que eu tava fazendo. E aí falei, cara, é isso, eu vou ser maquiador. E aí desde então eu decidi que seria maquiador e fez muito sentido e a alegria era meu termômetro, assim. E aí daquele dia em diante eu fiquei muito triste fazendo unha. Até então eu ficava feliz. Mas eu falei, cara, agora que eu descobri o que eu quero, fiquei muito triste fazendo unha. E aí tem a escadinha, né, de você sair da unha, ir pro cabelo. Geralmente existe um processo, assim. Então eu saí da unha, fui pro cabelo, daí do cabelo fui pra maquiagem. Então isso fazem 13 anos agora, vai fazer 14. Eu, como tua amiga, olhei teu Instagram esses dias e tava ali, né? Os perrengues que eu passei há 13 anos atrás, porque a gente olha hoje, parece que... Aconteceu do nada. Do nada. Mas eu não te falei como que eu cheguei nas noivas. É isso aí, vamos lá, eu quero saber o perrengue isso. que foi esses 13 anos pra te estar até ali, né? Porque realmente estar nesse grande dia... É muita expectativa, confiança, obviamente que treino, né, para chegar até lá, porque não é uma maquiagem convencional, vou numa festa aqui, tem essa maquiagem, se errar, não, tá é o dia, é toda a iluminação, todos os vídeos, é pra vida, né? E aí, daí o que aconteceu? Daí saí da unha, fui pro cabelo, daí do cabelo fui pra maquiagem, daí na maquiagem eu fiquei um tempo ali. E o objetivo de todo maquiador é ter agenda cheia, né? Então eu lutei para ter uma agenda cheia. E aí quando eu tive a agenda cheia, queriam encher mais ainda. E aí eu comecei a me sentir sufocado na ideia de próxima cliente, vai, ganhar dinheiro, encher a agenda. E aí não fez sentido para mim, assim, porque eu não queria fazer uma linha de produção, sabe? Não queria fazer por fazer. Precisava de um sentido a mais. Aí eu comecei a me incomodar com aquele formato e foi onde eu entendi que seria o momento de eu ter meu espaço. E aí quando eu tive meu espaço, que foi logo antes da pandemia, eu comecei a falar, bom, esse tempo que eu preciso para executar um serviço, entregando o que eu quero, é um público que vai ser um público de noiva, um público de formanda, alguém que entenda essa importância, da mesma forma que eu entendo. Sim. E aí, depois que eu tive meu espaço, depois da pandemia, que deu um boom assim, no mercado dos casamentos, foi aonde eu entrei mais a fundo realmente nas noivas, que foi logo depois da pandemia que tu casou, né? É isso aí. Então, desde antes já, eu sempre trouxe essa presença no Instagram, mostrando a técnica em si. E algumas bandeiras eu sempre levantei, assim, que é a bandeira da diversidade, diversidade de cor de pele, de gênero, enfim. E a técnica em si, sabe? Essa complexidade da técnica. Eu nunca entendi ela como algo simples. Então...
acredito que pelo fato de eu mostrar complexidade e respeito pelo trabalho, não tratar ele de só mais uma maquiagem, eu acho que eu fui ganhando essa confiança, entende? Porque se eu respeito uma maquiagem simples, eu vou respeitar uma maquiagem tão importante quanto o casamento. Então não temos uma chance de errar, de fazer de novo, de repetir. De não estar no dia ruim, não tem. Não tem essa possibilidade. E eu acho que é muito sobre empatia também, você sair de si e entender o momento do outro, né? É o servir, de fato, porque você precisa estar à disposição total da noiva, da família da noiva, porque não é só a noiva que fica nervosa, né? Imagina quando são duas noivas. É isso aí. São duas noivas, mais a família delas. Então você está ali para dar o amparo emocional, não só o amparo técnico. Verdade. Então não é todo profissional que está disposto a isso. Então eu super respeito, super entendo, mas a forma que eu trabalho é um pouco mais complexa, sabe? Não é tão simples. Então teve toda uma trajetória, que ele saiu da cidade natal, veio morar em Balneário Camboriú para fazer a faculdade, foi para a parte de unhas, se apaixonou pela maquiagem, que ali veio a luz do divino e disse, esse vai ser o meu propósito, e aí galgou passo a passo até ter o teu salão. Então, e o treino? Como que eram os treinos nessa maquiagem? Quem era a tua cobaia daqui? Me conta. Tá, a cobaia morre no final. É? Então eu tinha vários modelos. O meu ex-namorado da época foi quase minha cobaia. Ai, que legal. Eu quase matei ele, quase matei ele. Ficou lá, né, Léo? Não, mas ele é meu amigo ainda, ele deve estar então assistindo tá tudo aqui, certo. ele me ajudou muito e sempre Isso vou é lembrar legal. disso com carinho. A gente não tinha tempo e eu não tinha dinheiro para pagar uma modelo. Então, quando eu comecei a comprar os produtos, eu precisava praticar e eu sempre me preocupei com o que a cliente sentiria. Então, eu me maquiava para sentir o que a cliente ia sentir. Então, esse produto pinica, esse produto coça, esse produto arde. Eu fazia em mim, porque não tinha outra modelo, e aí eu já tinha esse sensorial da cliente. Então, eu sabia com propriedade o que ia acontecer. E aí, quando minha cara já estava assada, eu fazia nele. E aí, a gente fazia a faculdade de noite, então eu precisava fazer enquanto ele dormia. Aí o coitado tava lá deitado, morrendo de sono. Eu falava, fecha o olho aí que eu vou te maquiar. E aí eu maquiava ele. Eu lembro uma vez que ele tava com o olho vermelho, pegando fogo, assim, querendo dormir, coitado, e eu não deixei. Vai ser meu modelo, sim. E aí foram essas ajudas que fazem diferença, né? Então eu fui muito cara de pau. Muito cara de pau. Eu fazia o que eu fazia? Eu ficava na cirandinha da manicure. Então a ciranda da manicure vai pra lá e pra cá, né? Então você vai fazer a unha, você tá fazendo cabelo, a manicure tá lá junto. Aí você vai fazer a coloração. Otimização lá de tempo vai a é tudo manicure. ali. Então eu aproveitava isso e aí ficava lá na manicure, por exemplo, com o maquiador. A cliente fazendo a maquiagem tava lá. E eu olhava o que ele tava fazendo. Ela saía, eu ia e perguntava o que ele tinha feito, por que tinha feito, qual produto tinha. Eu pedia tudo, cara de pau. Quando a gente estava tranquilo, que na segunda-feira, terça-feira é mais tranquilo, né? Sim. Aí eu chegava pra maquiadora, eu pedia pra maquiar ela com os produtos dela. Porque não tinha produto, não tinha modelo. Não tinha produto, não tinha rosto. E eu pedia pra maquiadora pra maquiar ela naquele tempo. E elas deixavam. Agradeço vocês, obrigado. Que legal. Porque realmente eu não tinha modelos. Assim, minhas amigas, a gente teve fases das festas, né? Na parte da faculdade, então eu nunca fui muito festeiro, mas tinha uma época que a gente ia mais. Então eu aproveitava elas, quando a gente ia pra festa, fazia o evento, maquiava todas pra praticar. E era assim que eu fui. Me maquiando quem tava ao meu redor e ainda tendo a cara de pau de maquiar as maquiadoras. Que legal. E hoje, assim, Léo, falando na parte da tua evolução pro teu espaço. Eu acompanhei isso de perto também. Por que o nome Da Vinci? Certo. Da Vinci, ele vem da ideia de eu não querer, a princípio, ter o meu nome à frente. E quando eu abri o espaço, era um momento onde eu estava me sentindo bloqueado por outra pessoa. Eu não me sentia livre para ser, livre para criar. Então a minha ideia foi criar um espaço onde os profissionais tinham esse espaço para criar o seu nome. Então se fosse o meu nome naquele momento, eles ficariam na minha sombra, entre aspas. Sim. Então, como eu entendo e entrego a beleza como arte, o ano que nós abrimos o espaço foi o ano de 500 anos da morte de Leonardo da Vinci. Então, era o espaço do Léo, o espaço da Vinci, aí ficou associando tudo assim e fez muito sentido pra gente. E ele é baseado nisso, assim, os profissionais têm essa liberdade, é um espaço muito confortável, muito agradável. Então o nome veio disso, de associar a arte com um espaço para os profissionais poderem criar. E no fim o empreendedorismo veio em consequência toda do teu
galgar e passo a passo, mas tu não, já se imaginava empreendendo ou foi algo que aconteceu? Porque quando tu escolhe o nome Da Vinci e é um nome escalável, né? Não é um nome Léo, independente de 10, 20 profissionais que estão ali, você é uma referência, obviamente, uma inspiração de quem está ali ao teu redor, mas que também dá o privilégio e a vontade das pessoas que estão ali querer levar o nome Da Vinci ao topo, não só o Léo. Eu acho que eles sentem também isso. Eu acho, não sei se foi algo pensável para ser escalável, mas foi algo que, na parte do empreendedorismo, eu vejo que teve tudo para ser escalável, né? Não sei como foi esse momento e como é esse momento entre a tua equipe ali. Cara, assim, pra mim, tudo vem... sabe aquela coisa que você dá o passo, Deus dá o chão? Então, eu sou essa pessoa. Deixa a vida me levar. E aí as coisas vão acontecendo pra mim. Então, hoje eu já tenho mais essa visão empreendedora. Eu enxergo mais racionalmente o mundo dos negócios. Antes, não. Antes era mais sobrevivência, intuição, impulso, sabe? Sim. Então... eu sempre fui muito, embora eu seja muito prático, racional, eu tenho algo emocional que me guia, assim. Então, eu sabia que fazia sentido ter uma empresa, porque eu não me via em outra, entende? Sim. Então, entre ficar aqui e ficar ali, eu não vou ficar reclamando, eu vou pra lá, onde me cabe mais, onde eu consigo fazer uma diferença, sabe? Então, depois que nós abrimos a empresa, aí sim eu tive a visão de que eu precisaria estudar mais gestão de pessoas, onde eu precisaria estudar administração. Então, foi no meio do processo que eu me descobri, sabe? Eu não esperei estar pronto para começar. Eu comecei e depois fui ficando pronto no meio do negócio, assim. Então, gestão de pessoas é um ponto que eu adoro. A parte administrativa não é o meu forte, mas eu sei que é importante que a gente tenha, né? Inclusive foi onde você entrou na minha vida, a parte financeira. E hoje a gente já colhe os frutos disso, né? Então é muito importante olhar para trás, reconhecer como começou, mas foi tudo baseado na emoção mesmo, no sentimento. E depois, obviamente, a gente foi para a parte racional, estratégia, negócio, marketing, e aí vai indo. Legal. Vai escalando. Eu acompanhando vocês, assim, eu vejo que você é super... corre com a bola na frente das tendências, está sempre buscando ou levando uma tendência como a parte das noivas e você é a referência nesse nicho. Eu vejo também que você faz uma dinâmica com os teus funcionários, assim, de desafio de maquiagem, desafio tanto da parte de manicure, de cabelo. Ainda está rolando essa dinâmica? Como que tu vê e como que os teus colaboradores e parceiros ali veem esse momento? Sendo bem sincero, muitos deles às vezes não percebem essa importância. E com o passar do tempo foram percebendo. Legal. Mas no começo foi uma coisa tipo, pra quê? Tem que fazer. Tem que fazer, que chato. Isso. Mas a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? É verdade. Então, os que não estão mais comigo aprenderam pela dor, os que estão aprendendo pelo amor. Mas é um ponto muito importante porque se a gente não entende a nossa empresa, o nosso negócio, com a importância que ele de fato tem, a cliente não vai entender. Então, é muito fácil na nossa área a gente ficar acomodado, ficar ali confortável. E eu odeio gente acomodada. A minha maior referência do passado era uma profissional e ela era a minha maior referência de como ser. E aí o tempo passou e ela passou a ser a minha referência de como não ser. Porque ela não se atualizou, ela não se desenvolveu e hoje em dia está tudo muito mais rápido. E existe um nível de consciência muito mais elevado, né? Se você não para e presta atenção no que está acontecendo, na velocidade, você fica para trás rapidinho. Um exemplo é a pandemia. Sim. Então, na área da maquiagem existe uma diferença muito grande entre antes da pandemia e depois. Então, antes da pandemia era aqueles cílios enormes, maquiagem mais pesada. E aí, depois da pandemia, veio a era beauty. Só que aí, ao mesmo tempo, já veio a era beauty, daí já saiu do beauty, foi pro brilho, do brilho já... Rápido. Isso, foi muito mais rápido. Então, se você não presta atenção, você continua ali no teu dia a dia pós-dia, sábado de atendimento, fazendo mais do mesmo, na técnica que você já sabe, que já está seguro ali. Só que não presta atenção que quanto mais produto tem, por exemplo, mais possibilidade de incompatibilidade existe. Então, antes você tinha um tipo de maquiagem com X produtos. Agora você tem muito mais marcas, muito mais
produto, é blindagem oleosa, é blindagem siliconada, é cola, é um monte de coisa. Então, a ideia dos treinamentos é justamente estimular eles a pensarem fora da caixa, sabe? De entender que não é só aquela forma que existe, existem outras formas. Sim. E entender que se a gente, no momento de apuro ali, da correria, não conseguir usar a criatividade para resolver um problema, por exemplo, a gente vai ter outros problemas. Então, estimulá-los a fazer uma maquiagem criativa, totalmente aleatória, baseada em um tema, na verdade, eu estou estimulando eles a usarem a criatividade para resolver um problema. É isso aí. Então, na hora, talvez eles não entendam. Mas na hora que o negócio está acontecendo, eles vão estar preparados. Então, é uma construção, né? É muito instintivo e, ao mesmo tempo, vai guardando coisinhas na mente, lá no subconsciente. Então, eu gosto sempre de estimular eles a pensar fora da caixa e entender que é muito complexo. E que não é só pensando da mesma forma que a gente vai resolver as coisas, sabe? Eu tenho certeza que é muito complexo. A gente tem inúmeras possibilidades. A maquiagem é tão maravilhosa, é tão incrível, e aí, ao mesmo tempo, eu fico indignado. Porque as pessoas ficam só presas em uma coisa, sabe? Sim. Então, a minha maior referência de como ser passou a como não ser, e eu me cobro sempre de não parar, de não ficar pra trás, sabe? De não ficar aquele tiozão antiquado. Tô até me sentindo mal porque eu não tô no TikTok ainda. E aí é isso, sabe? Agora eles não entendem, mas depois eles entendem. A hora que tem a necessidade da criatividade, eles vão lembrar do treinamento e vão ser muito mais criativos do que ao redor do que A criatividade, ela é para resolver problemas, principalmente, É né? Não é só para fazer uma maquiagem diferente, Sim. mas ela é para resolver problemas. Sim. Meu Deus, um imprevisto que acontece na hora. Esqueci o meu delineador. E aí? E aí tu vai achar alguma outra coisa preta para fazer, misturar e fazer, criar e entregar. Esqueci a esponja. Esqueci o pó. Ixi, acontece tanta coisa. E que daí tu precisa, pensar rápido. Pensar rápido. E estar preparado, Estar preparado. E é o treino. E, Léo, eu fiquei bem curiosa nessa parte do pós-pandemia. O porquê que, assim, as pessoas buscaram algo mais leve? Qual a associação que teve com a pandemia que vocês viram aí no mundo? Porque, assim, é um mundo da maquiagem. Talvez veio para esse toque de leveza, mas, ao mesmo tempo, as pessoas querem estar no melhor momento delas. Então, procedimento estético, como você falou, está em plena expansão e desejo das mulheres. Não só das mulheres, né? De todo mundo. Está presente na vida de todo mundo. Então, por que ocasionou isso, assim? O que aconteceu? Foi um momento onde as pessoas pararam para olhar mais para si, né? Até por isso que o mundo dos casamentos deu um boom, assim, porque é como se elas pensassem, a gente vai morrer. Eu não fiz isso até hoje, eu preciso fazer. Isso. Mais eu vou morrer assim. E eu preciso fazer. Ou eu vou morrer, estou escondendo e me camuflando, preciso encarar a minha realidade de quem eu sou. Então, enfrentou-se mais essa realidade e passou-se a valorizar mais isso. Então, eu preciso estar melhor comigo mesmo, preciso me aceitar e preciso mostrar quem eu sou para o mundo. Então, né, melhorou essa valorização do natural. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas entenderam. Eu não preciso dos extremos, porque antes a maquiagem ela vinha para transformar. Então, era para se esconder. Agora, a maquiagem veio para mostrar quem eu sou e aí depois veio para valorizar quem eu sou. Então, por isso que agora a gente está no momento onde a maquiagem ela continua natural, mas com elementos de mais intensidade. Então, agora mesmo a gente tem uma pele natural com o olho um pouco mais marcante. Depois da pandemia, do total clean, assim, tipo, no make-up, veio a época dos brilhos. Então, era uma maquiagem clara com pedrinha, strass, brilho, porque as pessoas queriam brilhar. Elas queriam, né? Teve um ano que era brilho, 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 strass. E aí, isso vai mudando, assim, mas desde a pandemia se entendeu mais o natural, assim, as pessoas estão valorizando mais o que é natural. Essa individualidade mesmo, né? Ninguém é igual ao outro. Então, o fato de a gente ser diferente é justamente o que nos torna especial. É o encantador, né? É o encantador. Então, a maquiagem, ela veio nessa mudança, assim. E aí, agora, meu Deus, inúmeras... Sempre vai ter o público da maquiagem pesadíssima, reboco, e sempre vai ter quem não gosta de maquiagem. Sim. Na minha percepção, isso sempre vai existir, não importa a pandemia que aconteça. Sim. Mas isso vai passando por mudanças, né? Até o pesado de agora é diferente, até o leve é diferente, tudo vai mudando. E se a gente não presta atenção, a gente fica lá em 2010 ainda. É verdade. E, Léo, eu sei que você já
maquiou algumas famosas, dentre elas aí, tu pode citar pra gente. Teve algum momento que tremeu a mão, que o pincel caiu, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Cheguei no auge da minha carreira, como que foi maquiar essas pessoas, assim, referências que talvez só almejava maquiar, meu Deus, assim, um dia eu maquiar tal pessoa. Uhum. E outra pergunta, já aproveito, tem alguém que você deseja maquiar, que diz assim, eu tenho vontade de um dia poder contribuir para essa pessoa ficar ainda mais linda para o mundo? Uhum. Sim, acho que não cheguei ainda no ápice da Tá. carreira. Acho que, Eu também acho que não. Eu acho que nada tão bom que não possa melhorar. É isso aí. E aí, maquiei algumas pessoas famosas, sim. Mas a pessoa mais famosa, quando eu digo famosa, eu digo conhecida mundialmente, assim, né? Foi o Alok e a esposa dele, a Romana. E aí, quando eu maquiei ela, eu percebi algo muito, muito importante, assim, na área da beleza principalmente, mas eu também imagino que isso se aplique em outras áreas. Aquela pessoa tem uma influência e um poder sobre você. Então, se ela fala que ela gosta, você é bom. Se ela fala que ela não gosta, você não é bom. Então, no dia em que eu maquiei a Romana, vieram pessoas assim do passado, falaram, meu Deus, eu te acompanho, que bom que você tá conseguindo, não sei o quê. E aí eu Você tava conseguindo, né? Não, era uma mentira. A pessoa, ela começou a me seguir naquela hora, ela nunca mais, desde que me viu lá, 10 anos atrás, me acompanhou. E aí, porque eu tive a aprovação de alguém famoso, eu era bom. E aí eu falei, meu Deus, mas será que eu sou bom? Ou será que eu sou bom porque eu consegui maquiar ela? Enfim, vários pensamentos me vieram à mente, assim. E aquelas pessoas, elas são pessoas como a gente, sabe? Mas aí me vieram vários pensamentos em relação a essa proporção, a essa magnitude. Eu falava, ué, mas então, se por um acaso a pessoa fosse uma pessoa do mal, ou se ela fosse uma babaca, bem no brasileiro... E estivesse ali naquele estivesse momento igual ali eu, também estava aprovado? Mas isso daí, se aquela famosa, ela é surtada, tem problemas, e aí por algum motivo dela, ela fala que eu não sou bom, ela acaba comigo. Pro mundo todo. Então, é muito subjetivo, assim, sabe? Então, daquele momento eu entendi que as famosas que viriam pra mim seriam famosas legais, famosas do bem, famosas que realmente fossem pessoas boas. Então, eu quero ser atraído, quero que se atraiam por mim pessoas boas, sabe? Não importa se é famosa, se não é, eu quero ter esse reconhecimento e atrair essas pessoas. E assim, todas as famosas que eu atendi foram muito legais, exceto uma que foi bem, mas eu não vou citar nomes. Não foi legal e eu acho que eu nem quero atender esse tipo de pessoa, sabe? Sim. Porque eu acredito que, meu Deus, quando a pessoa ela entende que ela não é, meu Deus, assim, o Alok e a Romana são incríveis. Eles eu vou falar com ele, eu falo bem, né? Sim, sim. Meu Deus, assim, pessoas incríveis, muito mais incríveis pessoalmente, assim, pessoas humanas de verdade, sabe? E assim, valorizam o trabalho da gente. Porque tem um famoso que trata a gente como, tipo, fazendo favor. Exatamente. Eu acho que isso é desrespeitoso. Eu acho que toda profissão é digna. Não importa se eles estão me chamando porque eles precisam de mim, precisam do serviço que eu estou entregando. Então, eu tenho vontade de maquiar a Ivete Sangalo. Ai, ela é maravilhosa. Mas espero que ela seja muito legal. E a Anitta, pela representação que ela tem pro Brasil, assim, é admirável onde ela chegou. Ela chegou onde nenhuma brasileira até então tinha chego. Então, a referência artística, assim, eu acho muito interessante. Pra mim vai ser tipo, uau. Mas seria atraído, se vir, é isso. Só vai vir quem é pra ser. A Yasmin Castilho, uma que é maravilhosa. Incrível. Ela é uma querida, né? Ela é uma querida. E assim, as pessoas que vêm através dela também são pessoas muito legais, sabe? Então, acho que se existe um Deus, ele sabe o que ele faz. Vai me atrair as famosas mais legais. Existe, com certeza ele sabe o que ele faz. Os planos dele são muito melhores do que a gente imagina. Isso, e tem só um ponto também que é importante, porque como eu trabalho com noiva, as noivas elas exigem muito da agenda. Então, o famoso que é uma coisa rápida. Então, eu já tive a oportunidade de maquiar muitos outros. Mas, por exemplo, a Maiara Marais precisa de tal horário, sábado, precisa estar pronta 9 horas. E eu não vou cancelar uma cliente minha que está marcada ali, que marcou comigo há 6 meses para atender a famosa. Então eu falo não, entende? Eu não vou deixar cancelar um contrato, deixar uma noiva na mão para maquiar uma famosa porque vai me dar um retorno imediato. Então eu perco muitas oportunidades por escolher o nicho de noivas. Então
é uma forma de trabalho diferente, assim, sabe? Sim. Porque a noiva se programa muito tempo antes, tem contrato, é algo muito antecipado. E esses momentos de famosa, essas coisas que acontecem, é festa, e aí teve lançamento de tal edifício em Balneário, vieram tantos famosos, já chama pra semana que vem, mas a agenda não permite, sabe? Sim. Então existe esse ponto também. E voltando nesse nicho de noiva, já que você entrou novamente ali, como que é a preparação? Vamos lá, vou casar, a gente já procura uma cerimonial e a parte de estar linda nesse dia mágico, obviamente a gente já vai buscar profissionais, principalmente da maquiagem e cabelo, para estar com a gente nesse grande dia. Eu sei que é uma programação muito tempo antes, com antecedência. Tem teste, não tem teste? Só vai no dia, conhece a noiva no dia? Como que é o teu envolvimento ali junto com a noiva? Existem várias formas de atuação, né? Os profissionais da área da beleza trabalham de diferentes formas. Eu trabalho com agenda antecipada de 1 ano. Tá. Então, tem noivas que se programam há 3 anos, 2 anos. Mas a minha agenda ela é de 1 ano. Por quê? Eu entendo que não existe um profissional melhor que o outro. Existe identificação. Quando você escolhe alguém para estar no seu casamento com você, é porque você se identifica com aquele profissional, seja decorador, seja cerimonial, maquiador. E a gente muda muito de opinião, né? Então eu não quero estar com aquela noiva porque ela fechou um contrato comigo há 3 anos. Eu quero estar com ela porque ela ainda se identifica comigo. No então, momento. naquele momento. Então 1 ano eu acho que é um tempo legal. E aí, a partir do momento que ela entra em contato comigo, ela entra em contato com a minha assessora, que trabalha direto comigo ali, fechando os contratos e tudo. Então eu estou sempre com ela, mas quem conversa é a minha equipe. E aí a gente marca uma reunião, a gente conversa para ela entender meu trabalho, e aí a gente fica nesse tempo, e várias noivas fazem muitos eventos. Então é jantar com os padrinhos, aí é entrega de convite, daí é pré-wedding, daí é casamento civil, daí tem o luau, pré-casamento, enfim, as noivas criam... Tem a despedida de solteiro. Meu Deus, cria-se muitos eventos. Então, quanto mais eu puder estar junto com a noiva antes do casamento, é melhor, porque a gente já vai se conhecendo. Então, existe essa afinidade, né, de pessoa para pessoa, mas existe também essa identificação técnica. Então, se a gente faz 5 maquiagens antes do casamento, a gente tem mais parâmetro do que ela vai querer no dia ou não. Sim. Então, tem muitas clientes minhas, a maioria, na verdade, das minhas noivas, já fizeram maquiagem comigo. Então, a gente já meio que se conhece. Só que quando ela não conhece, eu sempre recomendo que a gente tente criando esses momentos, porque é muito melhor para a noiva, é muito melhor para mim, deixa o dia muito mais leve e confortável, né? Então, para mim é indispensável a prévia da noiva, indispensável, porque não é sobre a maquiagem, é sobre o que vai acontecer no dia, sabe? Então, cada noiva é diferente, e aí sempre que eu passo por um casamento, tem alguma situaçãozinha que eu aprendo alguma coisa. E aí eu incluo pra falar pra ela lá na prévia. Eu acho que a nossa prévia nem foi tão demorada, mas hoje a minha prévia demora 3 horas e meia. Ah, bastante tempo. Mas é uma delícia. Porque eu falo muito, e aí a noiva nunca casou. Ela não sabe como é casar. Então é muito importante que a gente guie ela como é o casamento. Porque nunca é igual, mas tem coisas que se repetem. Então, por exemplo, a mãe, geralmente, é o que causa estresse na noiva. Então, deixa a noiva nervosa. Deixa a noiva nervosa. Existe uma linha muito tênue entre o cuidar da noiva e o agradar a noiva. Então, quem cuida é o fornecedor, a cerimonial, a gente. Mas a maioria das pessoas querem agradar os noivos. Dão segurança para ela que naquele momento tá tudo certo. Exatamente. Né? Então, a prévia para mim é indispensável. Mas tem maquiadores que trabalham sem a prévia. Então, o meu preço já está incluso tudo. Tudo? Não faço essa distinção. E Balneário Camboriú, né? Uma cidade, obviamente, em expansão. Como você falou, muitas celebridades vêm para cá. Nossa Santa Catarina como um todo, nós somos muito privilegiados aqui. Como que tu vê o mercado, o nosso mercado em expansão? Está com uma lupa em cima realmente? Está com bastante atração? Pensa em ir para São Paulo? Como que está o planejamento aí do teu crescimento? Certo. O meu crescimento, eu quero viajar mais agora, estou num momento de mais liberdade, assim. Muitas noivas vêm para cá pelo destino mesmo. As praias são incríveis, os lugares são incríveis, existe uma infraestrutura muito boa para parar não só a noiva, mas como todos os convidados. Então, eu vejo pelos colegas da profissão, por exemplo, no Nordeste, tem lugares lindos, mas não tem tanta infraestrutura. Sim. Então, agora, pessoalmente, eu vou viajar mais para os Destination Wedding, que são esses casamentos mais fora do Brasil, em outros lugares do Brasil, por uma realização pessoal mesmo, para que eu conheça outros lugares, porque a nossa profissão pode levar a gente a lugares lindos, né? Sim. Então, eu quero ter essa vivência. E não tive ainda tanto essa vivência por
por um limite pessoal mesmo, sabe? De limite de língua, de ainda não aprendi, não ter conhecimento de outras línguas, que já está mudando agora. Então, o nosso mercado, nossa região, é uma região que está em crescimento, muito crescimento. Não vai mudar tão cedo, eu acredito. E pessoas do mundo todo vêm casar aqui. Eu atendo muitas pessoas de fora. Agora, no último mês, atendi uma noiva da Itália, uma noiva dos Estados Unidos, uma noiva que mora em São Paulo, Miami. Então, tipo, tem muita gente de fora que vem casar aqui. Então, isso também abre portas para os Destination Wedding, né? Então, uma coisa leva a outra, assim. E, meu Deus, é um mercado muito próspero, aqui principalmente. Aqui as pessoas valorizam, sabe? Sim. Elas entendem a importância que tem isso. Então, meu Deus, só vai, gente. Os maquiadores que estão aí me assistindo, aqui tem mercado para todo mundo, tem, né? Tem, porque eu, por exemplo, não fecho mais de uma noiva por dia. Então, eu preciso de uma cliente naquele dia. Sim. Diferente de um sábado cheio de atendimentos que eu preciso de 10, né? Então, eu preciso de uma cliente, mas preciso de uma cliente que me valoriza. Sim. Então, acaba sendo mais difícil por esse reconhecimento. Sim. Mas existe mercado para todo mundo, sim. E quanto mais a gente se valoriza, mais os clientes entendem o nosso valor e aí o mercado todo vai se fortalecendo. Se os maquiadores se juntarem para mostrar a importância que o nosso trabalho tem, as clientes vão querer mais o nosso trabalho porque elas vão entender. Mas os maquiadores ficam competindo, assim, sabe? Dá vontade de dar um... Se ajudar, levaria muito mais longe. Mas ficam se prostituindo, sabe? Fazendo mais bravo. Competindo, preço, competindo por preço para conseguir a cliente. E aí, se as clientes entendem que a maquiagem é X, ela vai pagar X. Só que se ela entende que eles estão tudo brigando entre eles e que é só ela falar alguma coisa que vai conseguir um mais barato, descredibiliza, né? Então, a área não fica forte. Eu acho... burrice. Sabe? Eu acho que não faz sentido. Tem que formar unidos do... Sim, eu não vou conseguir atender 50 pessoas no dia, eu nem quero. É importante que tenham outros profissionais bons para atender as clientes, sabe? E quando tu se encontrou no nicho de noivas, teve algum profissional da área, como cerimonial, organizador de festa, algo no sentido que te ajudou nesse início? Tu fez parceria para receber indicação de noiva? Ou o mercado foi caminhando e você foi tendo representatividade ali naquele nicho? O que você indica? Vamos lá, vamos formar um grupo consolidado de maquiadores com esse nicho de casamentos para se apoiar, para se ajudar, para crescer em conjunto. O que eles fariam, se identificaram esse nicho como crescimento, um possível crescimento, mas o que eles fariam, assim, o primeiro passo para eles começarem a ter credibilidade e até mesmo solicitações das noivas, né? Por indicação, talvez, algo do sentido. Olha, como eu sou bem prático, eu diria parar de reclamar e fazer alguma coisa por si mesmo. É porque as pessoas ficam esperando as coisas caírem do céu, sabe? E aí, assim, quando eu tinha uma cliente na agenda, eu tinha a opção ou de reclamar, que só tinha uma, e tipo, ficar triste, ou de entender que só tinha uma, então eu teria muito mais tempo para atender ela da melhor forma possível. Então, eu comecei metendo a cara e sempre foi assim. Eu acredito que sempre depende da gente. Então, quando eu fazia os primeiros casamentos, eu fazia de tudo para entregar o melhor para aquela noiva, porque automaticamente eu saberia que as indicações viriam. Sim. Então, não só a indicação de noiva para outra noiva, mas de o cerimonial ver o meu trabalho e indicar para outras noivas. Verdade. Eu ir lá fazer uma marcação, postar a foto da noiva e marcar o profissional que fez o buquê, marcar o profissional que fez o vestido, entender que a noiva, ela envolve uma equipe enorme. E que por mais que as pessoas são contratadas separadas, naquele momento deveria haver um trabalho em equipe. Então, quando os profissionais entendem que alguém está pensando neles e que não está todo mundo sozinho, essa indicação ela acontece de forma muito mais natural e automática. E aí, no começo, eu era bem carudo. Eu peguei uma lista de cerimonial, uma lista de fotógrafo, uma lista de vestido, fiz um portfólio e mandei individualmente para cada uma, me apresentando. Sim. Esse é meu trabalho, gostaria de fazer um trabalho com você, me coloco à disposição para fazer uma noiva, um trabalho, qualquer coisa de graça para você conhecer meu trabalho. Porque isso é investimento na carreira. Você está investindo seu tempo, investindo o seu trabalho, seu material, né? Então, é você se pôr à disposição, porque falta muito profissional disposto. Isso. E quando você se mostra disposto, meu Deus, tudo que eu quero é que trabalhar com alguém. ser básico vira um diferencial Meu no mercado, Deus, né? Tudo que a gente quer é um profissional disposto a trabalhar. E se eu vejo que a pessoa está trabalhando feliz, é óbvio que eu vou preferir ela. Entende? Sim.
Com vontade, com garra, com brilho nos olhos. Né? E sabe, com leveza, de tornando os problemas. Se existe um problema, a gente tem que aumentar. A gente tem que resolver. E aí no mercado de casamento as pessoas se apavoram. Meu Deus. E tudo que não pode acontecer se apavorar. Não, meu Deus, o vestido da noiva rasgou. Respira. Ela não vai casar sem o vestido, ninguém vai fazer o casamento sem ela. A gente vai costurar. Espera. Sabe? A gente tem que encarar a situação de frente e com disposição para resolver os problemas. Então, eu faria novamente tudo que eu fiz, assim. Trabalharia com boa vontade, faria um portfólio, encaminharia de forma individual para esses fornecedores, me colocaria à disposição. Tem que fazer, sabe? E aí, o mundo, né, o universo gosta de movimento. Sim. Então, se você se movimenta, o negócio movimenta. Flui. Se você ficar parado ali reclamando, não vai acontecer nada. Concordo. Eu dei o conselho. Total. Deu certo? Total. Nichar ali os Exato. Profissionais que estão todos envolvidos dentro daquele grande dia, que realmente a parte de indicação, principalmente o trabalho que demanda muita confiança nela. Com certeza vai fazer com que essas pessoas tenham uma agenda mais fluida, né, com indicação e que consigam realmente começar um trabalho nichado e continuar, né? Porque também, às vezes, não adianta maquiar uma noiva, duas noivas, não deu certo, não é pra mim. Né? É tentativa e, como você falou, acredito muito nisso. Quanto mais a gente se movimenta, mais a gente busca, mais as coisas acontecem, né? E hoje você tem parceria já com marcas de maquiagem. Tenho. Né? Já pensou em ter a sua? Como que são essas parcerias? Já pensa assim, em ter algo, Leonardo Barbosa? Então, talvez sim, talvez... É que assim, eu sou muito do que está acontecendo no momento. Nesse momento da minha vida, não caberia uma marca de maquiagens, pela demanda que eu tenho. Mas, se surgir a oportunidade, por que não? Então, eu acredito muito no momento, assim, sabe? Hoje, amanhã já não sei. Hoje, eu entraria com uma linha de acessórios, talvez. Não de produto, mas de repente pincéis, curvex, coisas nesse sentido. Mas hoje, amanhã eu já não sei. Eu sou muito aberto ao que o universo tem para me entregar. Então, tem expansão, tem planos de expansão com certeza. Mas no momento, sem planos. E se tivesse, também não poderia comprar. Será que tem? E agora, né? E agora? E agora? Fica aí a dúvida. E na parte do Instagram, assim, tu viu que foi alguma grande virada? Tem influência realmente no seu dia a dia? A gente vê que você é muito ativo ali. E entrega muito conteúdo, entrega realmente algo que ajude as pessoas, até as pessoas que fazem maquiagem do dia a dia, como nós aqui. Faz diferença os toques e as dicas que você nos entrega ali, nos serve, né? Por assim dizer, como você gosta de se referir. Como que a parte do Instagram, de ter tantos seguidores, de atender famosas, isso obviamente tem a pressão do que, só sou bom por isso, né? Mas do se desenvolver, sempre foi assim, sempre fosse bom em vídeos. Me conta um pouquinho mais dessa parte do Instagram. Era péssimo em vídeo. Nossa, como que eu comecei no Instagram? Eu comecei porque assim, eu tinha que fazer muitos clientes rápido. E aí, eu sempre fui muito perfeccionista. E aí eu sabia que não estava bom. Aí a cliente terminava, eu ia tirar uma foto para depois chegar em casa e ficar olhando o que eu tinha que melhorar e o que eu tinha que fazer diferente. Sim. Então, o início do Instagram, para mim, foi assim. Eu tirava a foto para ver o que estava bom e o que não estava. As que ficavam boas, eu postava. E aí, quando eu postava, eu marcava a cliente com a ideia de ela repostar para as amigas delas verem. E foi dessa forma, assim. E aí eu percebi quando eu preciso captar, realmente estou me reconhecendo como um profissional, então eu preciso de captação. E aí eu comecei a entender que só dependeria de mim. Se eu não colocasse a cara lá, ninguém ia colocar. E é muito mais fácil a gente contratar quem a gente conhece. Então era uma forma que eu tinha de mostrar quem eu sou, porque formatura, casamento, as pessoas querem ter junto pessoas que elas confiam, tem pontos em afinidade. Então quando a gente posta no Instagram o que a gente gosta, a noiva já vai contratar. No sentido de, ele gosta de rock, ele gosta de pagode. Eu não quero um roqueiro no meu casamento, eu quero um pagodeiro. Então eu vou chamar esse, não aquele. É no sentido de ela se identificar, procurar elementos em comum.
Então a pessoa já chega com mais facilidade. Você não precisa convencer ela de que você é bom, você não precisa convencer ela de que você é legal. É uma coisa que vem construída de pouquinho em pouquinho. E o público de noivas, por exemplo, ele é um público que fica ali investigando, para ver se você é confiável para estar junto naquele dia. Porque ela quer ver a credibilidade realmente. Isso, se você é de verdade. Porque tem muitas noivas que, agora não mais, assim, mas que até ano passado vinham me perguntar se era eu que fazia as maquiagens do meu perfil. Eu ficava tipo, como assim? É claro que sou eu. Delas, desculpa perguntar, mas é que eu já fui em outros profissionais que eu vi uma coisa no Instagram e quando chegou pra maquiar era totalmente diferente, não condizia com o que tinha lá. E eu comecei a ficar assustado, né? Porque imagina, o que eles estão entregando? E aí é uma coisa também que hoje em dia tem muito filtro, tem muita inteligência artificial. Sim, verdade. Então você precisa provar que você é de verdade, sabe? Tipo isso. Sim. Então eu tento sempre trazer a rede social de uma forma a mostrar quem eu sou, assim. As pessoas às vezes quando me encontram falam que achavam que eu era mais, sei lá, nojentinho. Mas não é não, tá, gente? Eu conheço, ele é um super gente fina. Eu sou muito de boa, eu acredito que não tem uma energia, assim, a gente vai pra lá no dia, né? Por exemplo, o Léo maquiou em casa, assim, que é um dia muito especial. Ele deixa a gente calma, ele é muito leve, ele é muito tranquilo. Então, isso sem dúvidas é algo que muda aquele dia e que faz a gente ter calma no meio de um dia tão ansioso. Eu acho que os maquiadores se apavoram, assim. E existe muito dos traumas do passado, né? Porque no passado, tanto parte de produto quanto toda a parte que envolve o casamento de fato, era muito mais amador, era muito mais simplório. E hoje em dia existe muito mais exigências. E aí os traumas do passado, chorar preto, abrir maquiagem e noiva dar surtar, de atrasar. Isso é uma coisa que acontecia antes e que agora se a gente se organiza bem, nada disso acontece. Não acontece. Só que aí a gente fica preso no que a gente ouviu ou no que aconteceu. Então é muito da forma que a gente conduz, né? Eu acredito muito nisso. E a tua parte financeira, Léo? Como que é? Você sempre administrou bem suas finanças? Quando você veio para cá fazer a unha, você mesmo se mantinha? E hoje, como empresário, obviamente, demanda também a parte de administrar, como você falou, de evoluir nessa parte de empresário. Como você vê, assim, obviamente, a gente sente, e eu te conheço, o dinheiro é uma consequência do servir e do seu trabalho, mas, obviamente, a gente também não trabalha só porque é divertido, trabalha para, né, atingir objetivos, sejam ele viajar, expansão, enfim. Como que é a sua relação com o dinheiro, de fato, com o financeiro? Uhum. A área da beleza, de uma forma geral, é muito desorganizada, assim. É uma coisa... Nós somos autônomos, então a gente trabalha, já recebe, já gasta. Sim. Trabalha, recebe e gasta. Até, às vezes, muito no informal, né, Léo? No informal, exato. E aí a parte contábil é desorganizada, parte jurídica é desorganizada, administração também, donos de salão que misturam a conta da empresa com a sua. Então, eu nunca tive uma educação financeira por parte da família, era muito estimulada a trabalhar na CLT, então eu fui o único desgarrado assim que foi pro MEI inicialmente. Então, no começo era um caos, assim. Tinha zero organização, era uma sobrevivência mesmo. E aí essa consciência veio mais depois da pandemia mesmo, que daí a água bateu na papadinha da bunda. Sim. Falava, meu Deus, se eu não cuidar e vier outra pandemia, daí mesmo que eu vou morrer de fome. Então, a partir da pandemia que eu trouxe mais consciência, que foi justamente no tempo onde eu abri a minha empresa. Sim. Então, a gente abriu em 2019, a pandemia veio em 2020, e aí meio que veio as duas coisas juntas, sabe? Deu aquele tapa de realidade. Agora tem que assim. olhar para isso para poder resolver. Isso. E aí, depois daí eu comecei realmente a ter mais organização, pensar em guardar o dinheiro, em acumular patrimônio, esses pontos assim. Aí foi onde a Bu entrou na minha vida, onde hoje a gente já tem uma boa parte acumulada, enfim. E aí também o meu marido trouxe bastante consciência. Sim. E quando eu tinha uma sócia e comprei a empresa, também tive que ter mais consciência ainda, né? De separar uma coisa da outra, entender o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica. Profissionalizar de fato. De fato, exato. Então, eu vejo hoje com vários colaboradores que a maioria é desorganizado ainda, financeiramente. As pessoas só dão atenção quando realmente passa por um sufoco.
Mas a minha parte está bem mais tranquila agora. Já estou sendo bem amparado por vocês. Mas existe bastante... Com projeto, né? Com projeção, a gente consegue, não precisa fazer tudo em um mês, não é assim que acontece, mas galgar a profissionalização, entender o impacto, que o impacto financeiro, quando não está bom, afeta grande parte da nossa vida. Então, você não tem paz na cabeça, né? A cabeça não descansa. Exatamente. Né? Então, com certeza, essa parte da profissionalização impacta todo mundo ao teu redor e até o nosso humor, né? Tudo, totalmente. O teu casamento, principalmente, um dos principais motivos é vamos brigar quem vai pagar a conta de luz. Isso aí. Não, definitivamente não é pra mim. Léo, e aí, pra gente ir encerrando, a gente sabe que hoje você é referência, não só aqui na nossa região, no Brasil, no nicho de noivas, mas no nicho de ser uma pessoa... Quando você atrai pessoas que você deseja, como pessoas com espírito bom, leves e pessoas do bem, é porque você é do bem, né? E você está começando a ensinar pessoas. Com um curso disponível seu, como que é essa parte de ensinar as pessoas, assim? Elas têm acesso? Como que elas podem conhecer um pouquinho mais do Léo? Foi um passo bem importante, assim, para mim, porque a gente nunca se sente pronto o suficiente, né? Mas a gente sempre tem algo a ensinar e algo a aprender também. Então, o fato de eu abrir a minha mentoria, que foi uma mentoria voltada para quem trabalha com noivas, foi a intenção de mostrar a forma que eu trabalho. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que não existe uma verdade absoluta. Sim. Nunca vou ser dono da verdade absoluta. Nem da verdade da técnica, nem da verdade da condução do dia. Mas a minha forma de trabalhar e de atuar, ela é uma forma mais emocional. Eu entendo as partes que precisam ser respeitadas, sabe? Essa individualidade. Existem várias caixas na maquiagem que a gente precisa abrir. É a caixa do atendimento, é a caixa da cor, é a caixa da técnica, é a caixa da luz, é a caixa da foto, é a caixa do vídeo, é a caixa da rede social, enfim. São inúmeras caixas que a gente tem que abrir. Então, a minha intenção de começar a ensinar é de trazer essas pessoas para a realidade, de consciência mesmo, sabe? De que o nosso trabalho é importante, de que a nossa profissão ela é uma profissão importante, que a gente tem muito a contribuir com o mundo, com as nossas clientes e que a gente precisa ser respeitado, mas que antes de a cliente respeitar, a gente precisa se entender. Então, a minha ideia de ensinar outros maquiadores é ensinar a minha forma de ver a maquiagem, de ver a arte. Então, não é uma verdade absoluta, mas tenho disponível o meu curso de técnicas, que ele é um curso online. Lá no meu Instagram você consegue clicar no perfil e ter acesso a ele. Ele é um curso voltado para profissionais que já trabalham na área. E tenho a mentoria, que é uma mentoria para profissionais que trabalham com noiva. Então, essa mentoria ela é uma mentoria que ela não abre sempre, no momento ela está fechada, mas tem o link para as pessoas que quiserem colocar o seu nome na lista de espera. E tem o curso presencial, que é um curso onde a maquiadora fica o dia todo comigo e a gente fica criando juntos, tira essas dúvidas pessoais. Então, é muito particular, cada profissional tem uma dúvida, uma dor, uma intenção. Mas a minha forma de ver a maquiagem ela é complexa. Eu gosto de ver tudo, porque a gente lida com química e biologia. Então, na maquiagem, diferente das finanças, 2 mais 2 não é 4. Às vezes 2 mais 2 é 70. Então, existem muitas imprevisibilidades ali no meio, sabe? Então, a gente tem que estar realmente estudando o tempo inteiro e com a cabeça borbulhando o tempo inteiro. Não dá para se acomodar. E aí eu fico cutucando. Meus alunos são cutucados o tempo todo. São provocados. É isso aí. E vamos para desafio rápido aqui que a nossa equipe preparou para você. Ai, meu Deus. Uma maquiagem que você nunca faria, que não combina com o seu estilo. Uma maquiagem que eu nunca Jamais faria isso aqui. Ai, meu Deus, acho que aquela boca rosa Snow da MAC, bem quase morta, sabe? Aquela boca lá é horrorosa, acho que eu nunca fiz e nem queria fazer. Aquela boca rosinha de fundo. Um produto que não pode faltar na sua maleta. Iluminador. É a luz. Iluminador, adoro. Pode faltar tudo, menos iluminador. Um erro de maquiagem que ainda você vê por aí e queria que nunca mais você visse. Gente, que horror. Como que a pessoa errou tanto assim? Cílios mal colados. Mas aquele permanente que está caindo... Ah, não, esse aí é outro problema, né? Esse aí é um surto momentâneo coletivo. Logo vai passar, eu tenho fé. Calma, tem alguém aqui no estúdio com cílios? Não. Não? O
nosso é grande, mas é natural mesmo. Eu acho que cílios mal colados. Não é nem essa extensão, é o cílios mal colado, que eu não acredito, dá vontade de ir ali arrumar. Tá. E se você não fosse maquiador, o que você acha que você faria hoje? Eu seria psicólogo. Trabalharia com psicologia. Então, realmente gosta de gestão de pessoas. Gosto. E aí, um recado final para quem admira o seu trabalho e sonha em seguir em frente na profissão. Faça meu curso. Não, gente, não desistam. Muito se fala hoje sobre constância. E eu acredito que a constância não é sobre não parar. Eu acho que a constância é sobre sempre voltar. Então, você pode parar o tempo que você quiser, mas o importante é que você volte. Porque o que difere um maquiador ou, na verdade, um profissional de sucesso é aquele que não desiste. Né? Porque vão ter altos e baixos. Mas aí quando você não desiste é onde você vai à frente. Porque existem inúmeros maquiadores. Olha quantos maquiadores já passaram assim que ficaram famosos e sumiram. Mas eles pararam, eles desistiram. E essas pessoas que ficam e perduram são quem faz a diferença ao longo do tempo. Verdade. Geralmente quando a gente se depara com momentos desafiadores na vida é porque já está quase, tá ali perto da virada, né? E geralmente a grande maioria recua. Tem um livro, acho que é Mais Esperto que o Diabo. Já leu? Já. É muito bom. É muito bom. E aí acho que bem no comecinho dele tem uma parte que ele fala que a gente sabe que a gente está próximo do sucesso quando a gente está muito próximo do fracasso. Porque naquele momento ali de muita dor, assim, que se você continua, você se reinventa assim. Sobe, você encontra uma saída ali. Então é justo que custe aquilo que muito vale. Então quando você tá lá, vou desistir. É nessa hora que tu sabe que tá quase conseguindo. É isso aí. Então esse livro é muito bom. E quem quer mais vence, né? Eu falo muito isso. Norteou muito a minha vida, assim. Eu sempre quis muito as coisas, assim. Quis muito ser melhor, quis muito buscar os objetivos e junto com todo esse know-how que tu busca de estudo e que a gente se depara e conversa, né? Pô, às vezes a pessoa tá passando por um momento ruim e diz, não é pra mim, vou deixar pra lá. E se ela tentasse um pouquinho mais, ela conseguiria chegar lá. E, Léo, como que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Como que a gente faz para falar com você, tirar dúvida, olhar ali teu conteúdo? Meu Instagram é o meu maior meio de comunicação hoje, é Léo Barbosa, simples assim, e lá tem um link, onde esse link direciona para todos os serviços. Então, no link da biografia tem o atendimento de noiva, tem os atendimentos sociais que eu ainda faço, tem os cursos presenciais, tem os cursos online, então tá tudo bem separadinho ali. Tem o contato do WhatsApp, é só entrar através do Instagram que vocês me encontram lá. @Léo Barbosa. É isso aí. Perfeito. Obrigada, Léo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, adorei. Amo, né? Acabou rápido. Acabou rápido, né? Foi rápido. Poxa, eu acho que eu deveria vir outra vez. Top. Pessoal, vamos convidar o Léo de novo, tá? Léo, obrigada mesmo, adorei. Tá? Adorei. Você é um cara que inspira tranquilidade, é um cara sensato e eu afirmo e sou fã do teu trabalho. Eu pude, obviamente, estar fazendo, né, no meu momento feliz ali, você do meu lado, você maquiando eu, a minha família. Então, eu sou muito grata e você é um cara de luz e que tem luz, né? E transpassa isso num momento tão importante que é no dia do nosso casamento. Obrigado. Não só ali em festas, enfim, mas a tua energia é uma festa para a gente chegar na festa. Olha, ganhei o dia. Obrigada. Tá? Obrigada mesmo.